Para o passo a passo de hoje, nós vamos utilizar algumas sobras de fio, uma agulha para crochê de 2,5 milímetros, uma agulha de tapeçaria, uma tesoura para acabamentos. Vamos começar fazendo o nó corrediço e, na sequência, 6 correntes. Após fazer a 6ª corrente, eu vou laçar o meu fio, introduzo a agulha no primeiro ponto, na nossa primeira corrente, e aqui faço 3 pontos altos. Para continuar, vou fazer 2 correntes, laço e volto no mesmo ponto, fazendo um ponto alto. Faço uma corrente e corto o meu fio, deixando uma pequena sobra para acabamento. Agora, com uma outra cor de fio, nós vamos iniciar fazendo o nó corrediço. Vou introduzir a agulha aqui neste primeiro espaço das correntes, dessa forma, e faço 5 correntinhas, já contando com esta primeira. Então, faço uma corrente, 2, 3, 4 e 5. Laço, volto no mesmo espaço e faço 3 pontos altos. Para seguir, nós vamos fazer 2 correntes, laço. Agora, venho no próximo espaço e trabalho 3 pontos altos. Faço 2 correntes e mais um ponto alto aqui no mesmo espaço. Finalizo fazendo uma correntinha e corto o meu fio, deixando uma sobra para acabamento. Vou utilizar uma nova cor de fio, faço o nó corrediço, deixo na agulha, vou introduzir neste primeiro espaço das correntes e faço 5 correntinhas. Laço o fio, volto no mesmo espaço e trabalho 3 pontos altos. Faço 2 correntes. Agora, neste espaço aqui do meio das correntes, trabalho 3 pontos altos.
Faço 2 correntes, laço, introduzo a agulha no último espaço das correntes e trabalho 3 pontos altos aqui no espaço. Faço 2 correntinhas e um ponto alto no mesmo espaço. Finalizo fazendo uma corrente, corto o fio, deixando uma pequena sobra. Com uma outra cor de fio, nós vamos prosseguir com a sequência. Então, introduzo aqui no primeiro espaço, faço 5 correntes, trabalho 3 pontos altos aqui no mesmo espaço. Após o terceiro ponto alto, faço 2 correntes, sigo para o próximo espaço das correntes e trabalho 3 pontos altos. Na sequência, vou fazer 2 correntes, venho no próximo espaço, trabalho 3 pontos altos. Faço 2 correntes e mais 3 pontos altos aqui neste último espaço. Finalizo esta carreira fazendo 2 correntes e um ponto alto aqui no mesmo espaço. Faço uma corrente e corto o fio. Siga desta forma até obter 8 carreiras. Pronto, pessoal, quando a gente finalizar todas as carreiras, vai ficar dessa forma. E agora nós vamos prosseguir mudando novamente para outra cor. Vamos iniciar fazendo nó corrediço. Vou prender na minha peça, introduzo aqui no primeiro espaço e faço 6 correntes. Na sequência, nós vamos vir aqui para o próximo espaço e vamos trabalhar 3 pontos altos. E vamos seguir fazendo 2 correntes e 3 pontos altos em cada espaço das correntes até o penúltimo espaço, sempre seguindo com este mesmo padrão.
Pronto, pessoal. Chegamos aqui no penúltimo espaço. E na sequência, nós vamos fazer 5 correntes. E um ponto baixíssimo aqui dentro do último espaço das correntes. Na sequência, corto o fio, deixando uma sobra para acabamento. Com uma outra cor de fio, faço nó corrediço, deixo na agulha, pego a minha peça e introduzo aqui neste primeiro espaço das correntes. Faço 6 correntinhas, já contando com esta primeira. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pulo este primeiro espaço e venho para o seguinte, e aqui faço 3 pontos altos. Sigo fazendo 2 correntes e 3 pontos altos em cada espaço das correntes. Vou seguir desta forma até o penúltimo espaço. Após chegar no penúltimo espaço, nós vamos trabalhar 5 correntes e um ponto baixíssimo aqui dentro do último espaço. Finalizo fazendo uma correntinha e corto o meu fio. Siga desta forma até a 14ª carreira. Pronto, pessoal, ao finalizar todas as carreiras de diminuições, ficará desta forma. E agora nós vamos fazer o acabamento final da nossa peça. Então, se você preferir, você pode esconder todas as sobras de fio ou esconder durante este acabamento. Vou utilizar uma das cores que eu já usei na peça. Vamos iniciar fazendo o nó corrediço. Vou colocar aqui no primeiro espaço, ó, das correntes da primeira carreira e vou fazer 3 correntinhas. Faço 1, 2 e 3. Agora,
Aqui no mesmo espaço, já escondendo a sobra de fio, faço 2 pontos médios. Na sequência, vou laçar o meu fio, venho aqui no próximo espaço da carreira, número 2, e aqui faço 3 pontos médios. É bem simples, nós vamos ficar com 3 alças na agulha, laçar e tirar as 3 de uma vez. Então, faço 3 pontos médios no mesmo espaço, já escondendo as sobras de fio. Vou puxando as sobras de fio, venho para o espaço seguinte e trabalho 3 pontos médios. Venho aqui no próximo e faço 3 pontos médios. Então, nós vamos repetir desta forma até aqui, neste espaço. Pronto, pessoal, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 repetições de 3 pontos médios em cada espaço. E agora, neste seguinte, nós vamos fazer 5 pontos médios. Após fazer os 5 pontos médios, nós vamos prosseguir fazendo 3 pontos médios em cada espaço por 7 vezes. 4, 5, 6 e 7. Então, vamos fazer até aqui 3 pontos médios em cada espaço. Chegando aqui nesse grupo de 3 pontos altos, nós vamos inserir a agulha no primeiro ponto e vamos fazer um ponto médio, sempre escondendo as sobras de fio por dentro dos pontos. Venho no ponto do meio e faço 2 pontos médios. Perdão, faço 3 pontos médios no mesmo ponto da base. No último ponto, faço um ponto médio. Agora, vamos seguir fazendo 3 pontos médios em cada espaço, até chegar na próxima quina. Aqui neste espaço,
nós vamos fazer 5 pontos médios. Siga fazendo 3 pontos médios até chegar na última quina. E aqui neste último ponto, nós vamos fazer 5 pontos médios. Na sequência, vamos fazer um ponto baixíssimo na segunda corrente, finalizando nossa peça. E este é o resultado da nossa peça em crochê de hoje, esse belíssimo porta-copos, que é uma ótima ideia para o Dia das Mães e também para o Dia dos Namorados. Eu espero que você tenha gostado dessa ideia com sobras de fio e eu tô te esperando no próximo vídeo.